Qual é o nome da mensagem de hoje? O tema? Esse é o tema da nossa série. É a série Por Essa Causa Me Põe de Joelhos, tá certo. E a mensagem de hoje é tesouros em... Quem que é aquele ali que está fazendo vaso? Pode ser o Senhor Jesus, né? E o que tem naquele vasinho ali? Ouro. Não está dando para enxergar direito aí? Tem ouro lá dentro, é um tesouro. E se vocês forem observar, tem tesouro espalhado pela sala inteira. Ó. São os vasinhos que o oleiro está fazendo. Vamos lá. Jeremias, vou começar. Capítulo 18. Versículos de 1 a 6. É uma passagem que todo mundo conhece, eu creio. Pelo menos alguma vez já ouviu. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à oficina do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro e ele estava ocupado com sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Jeremias teve uma visão, aqui Deus falou para ele descer lá, ele foi, viu o oleiro estava fazendo barro, o vaso se desfez, e aí do mesmo barro ele fez outro vaso. E aí Deus falou para ele, eu não posso fazer a mesma coisa com vocês? Eu não posso desfazer e depois reconstruir? Mais ou menos isso que ele está dizendo. Agora, o que eu acho interessante nisso? É quando Deus fala assim, eu não posso desfazer você e depois reconstruir? Não é? Às vezes a gente acha que a tribulação não veio de Deus, que a dificuldade não veio de Deus. Às vezes Deus deixa acontecer mesmo, mas Ele nunca faz algo aleatório, sempre tem um motivo. Por exemplo, estávamos conversando, Cristiano, quinta-feira passada, falando sobre Jó. Você acha que Deus deixou Jó passar por todo aquele sofrimento só para provar um negócio para Satanás? Deus precisa provar alguma coisa para o diabo? Então, algum objetivo Deus tinha naquele processo inteiro. No entanto, que lá na frente, Jó fala assim, olha, agora eu te vejo de verdade, antes eu só sabia te ouvir. E eu me abomino e me arrependo. Se a gente ler lá ao final de Jó, um dia eu vou falar só sobre Jó. Ele questiona, ele briga, ele fala um monte de coisa, aí Deus fala para ele, você está pensando que você é o quê? Lê lá o capítulo, acho que é 38. Não agora, depois você pode ler. Deus fala assim para ele, vamos lá, você está questionando, você está falando, então vamos fazer uma coisa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Deus fala assim para Jó. Ele fala assim, cinge os seus lombos como homem. Agora, vamos ver se você é bom de questionar. Então, vamos ver se é homem mesmo. Cinge os seus lombos como homem. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder. Olha a primeira pergunta que Deus faz para Jó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Essa foi só a primeira. Então, Deus tinha um objetivo lá. E depois que cumpriu o objetivo, aquilo saiu. O sofrimento passou. Então, às vezes a gente olha para as dificuldades e quer que elas vão embora. Quem quer que a dificuldade fique, levanta a mão. Ninguém, né? A gente é doido para o negócio ir embora. Só que a gente precisa entender que ela vai embora quando eu aprender a lição. Quando o que Deus precisar cumprir, Ele cumprir. Aí ela sai.
Porque Deus faz o que Ele quer com a gente. Só que Ele não faz coisa aleatória. Ele não faz a gente de bobo. As coisas não acontecem na nossa vida assim, tá meio sem graça hoje. Tá aqui no céu esses anjinhos me adorando, ninguém me dá trabalho aqui em cima. Eu acho que eu vou mexer um pouquinho com a vida da Aline para ver se eu me animo um pouco. Não é assim. Deixa eu tirar o dinheiro dela um pouco para ela sofrer, aí depois eu dou de novo. É assim que Deus faz? Não é. Não é aleatório. Ele não é uma pessoa entediada que fica procurando algo para fazer só para ocupar o tempo. Não, Deus tem objetivo em tudo que Ele faz. E aí, o nosso sofrimento é por quê? Porque a gente quer que o negócio vá embora, a gente quer sair daquilo ali de qualquer jeito, só que a gente não para no meio da dificuldade para entender o que Deus está querendo mostrar para nós. Isso é que vai mudar a situação. Você viu, ele falou aqui, eu não posso fazer como fez o oleiro, este oleiro, ó casa de Israel, eu não posso fazer com vocês? Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O oleiro faz o que ele quer com o barro. Se ele quiser fazer uma jarra, ele faz. Se ele quiser fazer um copo, ele faz. Se ele quiser fazer uma bolinha, ele faz o que ele quiser. Quem é filho de Deus aqui? Um dia você falou assim, Senhor, a minha vida é tua? Sim ou não? Então, você entregou sua vida para Ele, não entregou? A Bíblia diz que agora nós não somos de nós mesmos. Quem é meu dono? A Bíblia diz que Ele nos comprou com o próprio sangue, ou seja, Ele pagou um preço. Eu pego esse celular aqui, eu faço o que eu quiser com ele, não faço? Se eu quiser jogar ele no chão e pisar, eu posso fazer, não posso? Não vou fazer isso, mas eu posso. Se eu quiser jogar no lixo, se eu quiser dar de presente, por quê? Eu comprei, é meu. Então, Deus comprou você. De quem é você? De Deus. Então, a partir do momento que você é dele, nada na sua vida é aleatório. Nada da sua vida é por acaso. Tudo que acontece, Deus quer trazer alguma lição. Ele quer mostrar alguma coisa. Mas podia ser só alegria, não podia? Sim ou não? Mas podia, né? Então, que valor eu ia dar? As derrotas, guarda essa frase, as derrotas nos ensinam lições que as vitórias jamais nos ensinariam. Então, é importante os processos que a gente passa, que a gente só enxerga o agora. A gente só quer se livrar da dor. Tem um animal, acho que eu não sei se é uma cobra, acho que é uma cobra, tem um bicho, eu não lembro que eu estava assistindo um documentário, que quando esse bicho ataca e pica alguém, o negócio é tão doído, ele não mata, mas é muito dolorido que a pessoa que sofre a picada, chega um momento que ela pede para arrancar a mão, arrancar o pedaço onde foi a picada. Ele prefere perder a mão do que continuar sentindo a dor. Então, muitas vezes a gente age assim. Eu quero que essa dificuldade saia, eu não aguento mais. Mas aí, às vezes, você vai perder algo que aquilo ia te dar de muito precioso. E aí, eu não estou falando só do oleiro, agora eu vou entrar na parte principal da mensagem, que é em 2 Coríntios, capítulo 4. Vou ler do 7 ao 11. E é o tema da mensagem. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se você ler um pouquinho antes, ele está falando que o tesouro é Cristo, é Jesus, que mora em nós. E esse tesouro está onde? Em vasos? Quem é o vaso? Sou eu, mas dentro de mim tem o quê? Um tesouro. Olha que impressionante isso aí. Se a gente lê Efésios, vai lendo, ele fala assim, que nós éramos inimigos de Deus, que nós estávamos destinados à ira. Tem um versículo, acho que é em Isaías, que fala assim, que menos do que nada nós somos. E quem nos escolhe é uma abominação, ou seja, se
Será que se alguém tiver coragem de escolher você, é terrível isso. Não sei como alguém vai te escolher, mais ou menos isso que ele fala. E se olhar para nós, irmãos, quem nós somos? Vamos sair aqui, se levar um pouquinho desse planeta. Imagina você subindo aqui da Terra e olhando o planeta lá de cima. Quem é você nesse planeta? Hã? Mas se for um pouquinho mais no sistema solar, quem sou eu? E se eu for lá para a galáxia, olhar lá de cima a Via Láctea, cadê eu? Quem somos nós? A Bíblia fala que nós somos como uma palha que o vento dispersa, que os nossos dias eles vão assim, ó. E aí, às vezes a gente quer mostrar que é alguma coisa, quer mostrar que é capaz de alguma coisa. Eu sou forte, mas o que a Bíblia mostra para nós? Você é só um vaso de... Vai tomando muita chuva para ver o que vai acontecer com você. Vai embora. Toma uma pancadinha, o que acontece? Quebra. E se o vaso de barro não tiver decoração, você olha e fala, né? Eu tenho um negócio de barro em casa que eu gosto, que é o filtro de barro. Eu só tomo água do filtro de barro, é uma delícia, né? Mas o filtro é bonito? Não é. Ele deixa a cozinha até feia. Não é verdade? Tem lá pedra bonita, tudo bonito, o filtrão de barro velho lá. Mas dentro de nós o que tem? Um tesouro. Deus é como a dona Florinda. Ele olha para você e fala assim, tesouro. Eu não sei se isso foi blasfêmia, acho que não, né? Só brincando, Senhor, desculpa. Né? Oh, meu tesouro. Vamos lá. Então, só que tem um motivo. Temos esse tesouro em vasos de barro para que o poder extraordinário seja de quem? E não de nós, não nosso. Aí o versículo... Beli, você pode colocar na versão Almeida atualizada? Aí deve estar ARA ou RA só. Revista atualizada. Aí, essa aí é melhor, ó. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8. Em tudo somos... Pensou que era só você, né? Você achou que estava sozinho, né? Parece que todo o sofrimento do mundo Deus deu para mim. Quem está falando isso aqui é Paulo. Porém não perplexos, porém não... Versículo 9. Perseguidos, porém não... Abatidos, porém não... Uau, olha, por que vem esse sofrimento? É importante a gente entender a causa. Nós estamos levando no corpo o morrer de... Agora, o meu sofrimento se compara ao que ele levou por nós? Não. E aí ele fala, para que também, mas tem um motivo, a sua vida se manifeste em nosso... Versículo 11. Porque nós que vivemos... Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste. Vamos parar por aqui, depois a gente continua esse texto. Paulo está explicando o motivo do sofrimento. Por quê? Parece que aqui fora está sendo destruído. Mas o que está manifestando para as pessoas é a vida de Deus. A gente não enxerga o que as pessoas enxergam em nós. Sabe por quê? Porque a gente só enxerga os nossos bastidores. A gente está sempre olhando para as nossas falhas, para os nossos defeitos, para as coisas que estão faltando, para a desorganização. Mas sabia que tem alguém que olha para você e fala assim, eu me inspiro em você. Você passou por tanta coisa e você está aqui. Aí você olha e fala assim, nossa, mal sabe que eu não consigo nem cumprir meus horários, né?
Não é? É ou não é? Você fala, meu Deus, se ele passar 3 dias comigo em casa, ele muda de opinião. Mas não, irmão, sabe por quê? Porque Jesus já está manifestando na sua vida. Tenha certeza disso. Tem gente que olha para você e vê Deus em você. Desse jeito mesmo que você é. É. Porque o tesouro está aí. Então, você vê que eu estou ao contrário. Na semana passada eu fiz assim, né? Hoje eu estou fazendo carinho, né? Vamos lá. Versículo 16. Ah, não. Você viu o que ele fala? Nós somos atribulados. Quem passa por tribulação? Porém, nós não somos angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, porém não. Fala se isso aqui não tem a ver com a sua vida. Olha só a sua vida. Quanto sofrimento você já passou? É ou não é? Quanta luta. Fala a verdade. Quantas pessoas que você conhece no seu caminho, na sua trajetória, que morreram, que desistiram? Não atentando nós nas coisas que se, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são. O que é uma coisa temporal? Que passa com o tempo. Então a gente está olhando demais para as coisas da terra, né? Ai, está faltando isso, ai, está faltando aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, ai meu Deus, meu filho, ai meu Deus, meu marido, ai meu Deus, meu trabalho, ai meu Deus, isso, ai meu Deus, aquilo. Você está atentando para as coisas temporais. E pior ainda, você está olhando só para o que te falta. Aí você não consegue enxergar o que você já tem. Fazer um exercício básico agora. Vamos falar aqui, ó. Vou mostrar 10 coisas que nós todos temos, certo? Quem tem TV, levanta a mão. Opa. Quem tem uma cama para dormir? Quem tem uma casa para colocar essa cama? Quem tem um sofá? Quem tem uma mesa para sentar para comer? Fogão, né? Coisa que faz o fogão acender. Uma aguinha para tomar. Ó, vamos passar de 10. Sem contar nas coisas que você já fez, seu trabalho, as contas que você está pagando, mas está com dificuldade. Tem problema, tem gente que nem dificuldade, ele queria ter dificuldade para pagar, né? Porque ele não consegue nem pagar. Quando a gente olha só para o que falta, nós estamos exercitando uma coisa maligna que chama ingratidão. E a gente deixa de olhar para aquilo que Deus já deu, para aquilo que nós já temos. É só olhar para você, está todo mundo bem vestido, bem penteado, cheiroso, não sei, porque não vou cheirar, né? Vai que deixar o banho para depois, não sei. Fala assim, eu não vou tomar banho que eu vou a pé mesmo, tomo na volta. E tem alguém que chorou, foi você, Adriana? Não, foi não, então tá bom. Olha tudo o que você tem já. Por mais que a sua vida foi difícil, você venceu as batalhas. Você está aqui. E você vai continuar vencendo. Vai ou não vai? É. Tem um tesouro dentro de você, isso aí não vai deixar passar. É isso aí, sempre a vitória. Depende de como eu enxergo. Ou seja, essas coisas que nós estamos olhando, essas preocupações que nós temos, elas vão passar. O que Paulo está falando? Foca no que você não pode ver, porque isso é eterno. Tem a eternidade dentro de você. O que Deus está produzindo em você é eterno. E se você perseverar, seguir em frente, aprender as lições de verdade, olhar de maneira certa para as coisas que você plantar, que acontecerem aqui, que foram feitas através de Deus em você, também vão perdurar. Então, a melhor coisa é a gente parar de se debater.
Imagina Jesus na cruz, se debatendo. Ia doer mais, não ia? Interessante que quando os soldados foram lá, eles iam quebrar as pernas. Por que eles foram quebrar as pernas daqueles que foram crucificados? Porque eles iam morrer mais rápido. Porque ele ainda fica se apoiando na perna. Então, quebra a perna, não tem onde se apoiar, vai sofrer, mas morre logo. Quando ele chegou, Jesus já tinha morrido. Ele se surpreendeu, porque Jesus já tinha morrido. Eu imagino que aquela lança que ele colocou, ele ficou com raiva. Ele falou, poxa, eu queria quebrar mais uma perninha aqui, não posso. Não fala isso a Bíblia, mas eu imagino isso, porque ele foi lá para quebrar. Por que ele colocou a lança e furou? E saiu sangue e água. Isso mostra que o Senhor se entregou. Ele sabia que aquilo veio de Deus para ele, e era aquilo que ele tinha que fazer. Muitas vezes a coisa não passa porque a gente fica se debatendo na nossa cruz. Como que eu me debato na cruz? Não aguento mais. Pelo amor de Deus. Mais uma vez não. Parece só comigo. Outra vez. Eu saio de uma, parece que já vem outra. Mas toda hora. Não vai morrer. Nós temos que se entregar. Senhor, estou aqui. É isso que o Senhor quer? Tá bom, mas me ensina, eu não aguento mais. Sabe? Muitas vezes Deus quer levar a gente a isso. A entender que nós não temos poder de mudar e de fazer nada. Nós temos controle sobre alguma coisa? É nada. A gente não sabe o que pode acontecer. E sabe por que a gente sofre muito? Porque a gente quer ter o controle. A gente acha que eu tendo o controle, podendo mexer na coisa, vai sair melhor, mas nada, você vai só para o buraco. Então nós temos que entender, quem é Deus no negócio? Eu ou Deus? Você é de quem? De Deus. Então quando você está tentando mexer e controlar as coisas, você está mexendo em algo que não é seu. Vai sofrer, tem que entregar. É claro, parece que você vai assim, né? Ô, glória. R$400 a conta de luz, tu vence amanhã, eu não tenho. Aleluia. Não. Nós somos seres humanos. Você vai passar uma preocupaçãozinha, né? Faz parte. Tem dia que você vai ficar triste, tem dia que você vai querer dar uma parada e mais devagar. Faz parte, é ser humano. Não adianta essa ilusão de, não existe. Mas é você entender. Nesse momento falar, Senhor, está difícil, não estou aguentando não. Mas, Senhor, me dá uma solução, me dá uma ajuda, mostra o que o Senhor quer fazer, sabe? Depender de Deus. E aí quando você começa a ter experiência de Deus cuidando das coisas, você aprende a descansar mais. É de fé em fé. Quem foi o pai da fé? Quem? Abraão, ele foi chamado de pai da fé. Mas será que ele tinha toda essa fé desde o começo? Vai ler a história dele. Sobreveio fome em Canaã. Aí Abraão falou, melhor ir para o Egito, lá é melhor. Pegou as coisinhas dele e foi. Era lá que Deus queria que ele tivesse? Não. Ele não tinha fé. Chegou lá, arrumou problema, teve que sair. Que a gente não tem tempo hoje, mas a Bíblia relata que quando ele voltou, relata bem assim. E voltou Abraão no lugar em que primeiro estivera. Ou seja, ele saiu, passou por todo aquele problema, voltou para o mesmo lugar onde ele começou. Quantas vezes a gente faz isso na vida? Toma a decisão, não aguenta, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Parece que não vai. Não, se eu não fizer, né? Aí põe a mão. Aí acontece uma besteira. Só que aí tem um problema, né? Porque na besteira você tem que se arrepender, você vai ter que pedir perdão para um monte de gente. Ninguém gosta de pedir perdão. Envergonhado, recomeçar, faz parte. Então não é melhor esperar e descansar? Aí Abraão foi aprendendo. Aos poucos ele foi dando passos de fé até o ponto dele entregar o filho. Ele entregou o filho, ele sabia que Deus não ia. Por quê? Deus me prometeu esse filho, agora vai tirar? Se a gente lê em Hebreus, fala que Abraão cria que Deus podia até ressuscitar ele. Então olha a tranquilidade que ele estava.
porque ele já tinha passado por experiências. Então, às vezes, essas dificuldades, essas coisas que a gente passa, é porque Deus quer mostrar para nós quem Ele é. É duro, é difícil, mas tem coisa que você precisa passar. Se eu for contar alguns testemunhos que minha esposa e eu passamos aqui, tem gente que fala assim, você está doido, eu já tinha morrido. Mas as experiências que nós tivemos com Deus, não tem preço. Mas por quê? Você começa com... você dá um passinho, Deus mostra. Você dá outro, Deus mostra. Aí chega uma hora, que você fala assim, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então nós vamos. Com medo, com dor. Você tem dia que você fica meio assim, faz parte, mas você não para. É de fé em... Deus sabe o que faz. Sabe ou não? Sabe? Então vamos ler Lucas 12. Aí eu termino. Lucas 12, 25. Vou ler 25 e 26. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Quem falou isso? Jesus. Ele falou, se você não tem condição de mudar nada, por que você está preocupado? Você não tem condição de fazer. Imagina as outras coisas. Então existe algo dentro, agora é importante. Aonde mora o tesouro? Só 2 aprenderam. Aonde mora o tesouro? Quem é esse tesouro? Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. E aí o apóstolo João fala que essa unção que nós recebemos, ela nos ensina sobre todas as coisas. E aqui é uma lição que todos nós devemos aprender. Toda vez que a gente começa a ficar com dificuldade, com isso, com aquilo, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Vou falar com o pastor. É ou não é? Está errado? Não. Mas você precisa aprender a consultar a unção que está dentro de você. Tem problema, tem que conversar, tem hora que você precisa de conselho, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas, às vezes, a gente entra numa situação que a gente não aprende a ouvir Deus que já mora em nós. Aí você fica, procurando um vídeo no YouTube para saber alguma coisa, você ouve uma outra pregação, você segue tal pessoa, você vai tal coisa, aí vai ler a Bíblia, aí Deus não falou comigo, E às vezes, olha, demora, tá? Às vezes demora. Teve decisões na minha vida que eu demorei 7 meses para dar o passo. Sem falar com ninguém. Mas deu o passo, a coisa anda. Mas aí você dá o passo, não deu. Ah, não, eu preciso fazer alguma coisa. É assim, eu preciso fazer alguma coisa, como se orar fosse não fazer nada. É ou não é? Ah, não, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Não, depois eu oro, porque eu preciso fazer. Então, eu parei, orei, não fiz nada. Não. Então, precisamos aprender a ouvir o Senhor. E o desafio é duro, às vezes. O desafio é duro. Por exemplo, quando a gente estava mudando para Poços de Caldas, o Senhor estava falando muito forte que eu devia vir. Eu estava servindo no ministério lá que a gente serviu há 15 anos, 14 anos e meio. E estava muito cansado, eu tive burnout lá, por causa da obra e tudo, né? E eu estava muito cansado, e aí a igreja que era no ministério aqui era mais tranquila, não ia ficar cuidando tanto, né? Eu ia
Eu achava, né, que eu ia tranquilizar, né? Essa é a minha cabeça, né? Aí, eu comecei a vir para cá, vinha uma vez, vinha outra, vinha uns 4, 5 meses mais ou menos, eu acho, para cá. Ficava uma semana, voltava, falava, o senhor está confirmando. Nós vamos. Né? Só que eu fiquei 5 meses orando. Esperando o Senhor confirmar e não tinha falado para ninguém, só com a minha esposa. E aí o Senhor começou a confirmar. E um dia ele falou assim, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aí eu falei, Senhor, então o Senhor vai preparar tudo para nós lá. Aí vim para cá com a Bia, ficamos na casa da minha mãe, fomos procurar casa. E olha a minha ideia, né? Minha ideia era o seguinte, eu tenho uma casa lá em Presidente Prudente, e a parcela dela era R$700. Então, é baratinho, teoricamente, né? Perto de um aluguel, né? Aí eu falei, amor, a gente vai para Poços, a gente arruma uma casa mais ou menos R$700. Que a gente paga, vai ter mais ou menos. Para vocês terem uma ideia, lá em Prudente, a minha casa e a escola do meu filho dava R$1.200. Aqui em Poços você não põe nem um tênis no pé. Né? Aí começamos a procurar, escuta isso aí, o testemunho. Aí começamos a procurar. Aí chegamos aqui, tinha um irmão que eu conheci, ele falou, eu estou numa casa lá, acho que eu vou sair, talvez você possa ficar lá. Falei, beleza, já tem um lugar. Aí começamos a andar. Aí na imobiliária falava assim, estou procurando uma casa mais ou menos R$700. Aí ela mostrava, aí deixa eu ir na casa. Aí eu chegava e falava, não dá. Espera aí. Amor, vamos aumentar um pouquinho, vamos para 900. Aí eu olhava, estava na casa saindo piso, coisa quebrada para lá. Tinha uma casa que eu entrei que eu falei, eu não vou morrer aqui, porque parece... Tem umas coisas aqui em Poços, né, que a casa no morro assim, e tem só umas pilastras embaixo. Eu falei, eu não vou aguentar morar na casa dessa. Não dá. Não é orgulho, mas assim, eu sabia que no dia a dia eu não ia conseguir. E aí entramos numa casa lá que era mais ou menos assim, que dava para caber a gente, as crianças, os móveis, 1.300. Eu falei, bom, Miguel vai ter que ir para uma escola pública. Aí ficamos uma semana assim. Aí na sexta-feira nós falamos assim, amor, vamos voltar para casa. Né? Vamos, depois a gente ora mais, eu acho que eu estava errado. Melhor, vamos parar. Ela falou, tá bom. Acordamos no outro dia que a gente ia embora. O irmão que falou para mim que ia sair da casa e depois ele tinha desistido, ele falou, eu vou sair da casa assim, vem aqui dar uma olhada, ver se você quer. Aí entramos na casa, é a casa que eu moro hoje. Entramos lá, olhamos para a casa. Quem já foi na minha casa sabe que é uma casa enorme, né? Casa muito boa, muito bem cuidada e tal. Eu olhei e falei, tá bom, mãe. Não vou pagar essa casa, não tem como pagar esse lugar aqui. Não tem como. Pelo que eu já tinha andado, a mais barata que era mais ou menos 1.300. Falei, essa aqui vai chegar perto dos 2.000, não vai dar. Aí, ele falou, não, mas eu vou falar com ele. E quanto você paga aqui? Ele falou, eu pago R$1.050. Falei, olha, quem sabe, né? Aí ele falou, peraí que eu vou ligar para o dono. Ligou para o dono, passou para mim assim o telefone. Aí ele falou, falei com ele, falei que eu estava vindo fazer. Ele falou, tá bom, eu alugo para você a casa, mas eu vou ter que aumentar um pouquinho. Eu falei, ih. Ele falou, eu vou passar para 1.100. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, então você já pode pegar a chave com ele, já, quando você vier já faz a mudança, já fica aí. Sem me ver, sem me conhecer, me falou por telefone e me entregou a chave da casa. Hoje eu moro na casa, não tenho nem contrato. Né? Então, só que foi um processo. Foi bênção, não foi? Dá um glória a Deus aí. Sabe o que aconteceu uma semana depois? O lockdown. Uma semana depois. Josué tinha 3 meses. A Bia ficou 2 anos trancada em casa. Não tinha para onde ir. E o descanso que eu achei que ia ter, eu era o único que cuidava, que sabia fazer mídia na igreja. Você vê como que Deus faz? Hoje nós estamos aqui, uma bênção, graças a Deus, né? Hoje eu entendo que nós estamos aqui porque nós viemos para cá para estar aqui. Isso eu entendo hoje. O Senhor abençoou. Mas o processo não foi fácil. Sabe qual foi o primeiro bolo que a Bia fez aqui em Poços de Caldas? Porque a gente veio para cá, vendeu os móveis, a nossa casa tinha móvel planejado, tinha fogão, tinha tudo. Hoje nós não temos nada. Se a gente sair de lá, não tem nada. Porque ficou tudo lá em Prudente. Ela vendeu nós vendemos tudo. Veio para cá, não tinha fogão cooktop, não tinha forno, não tinha nada. Como faz bolo?
primeiro bolo que a Bia vendeu aqui em Poços de Caldas foi com a forma em cima da boca do fogão. Ela aprendeu a fazer o bolinho lá na boca do fogão e vendeu o bolo. Foi o primeiro bolo que ela vendeu. Ela vendeu vários bolos na boca do fogão. Não estou falando que foi fácil, não. Não é fácil, não. Você passar pelo processo. Quanto conta é bonito, né? Mas Deus, Ele supre a gente. E um dia ainda vou contar mais, porque teve mais, né? Teve mais coisa ainda. Mas tivemos muitas experiências com o Senhor. Então vale a pena. Às vezes você quer fugir da tribulação, você quer fugir da dificuldade. E às vezes Deus quer que você vá para o meio dela mesmo. E você não sabe por quê. Mas eu vou falar para você, cada experiência que eu tive com o Senhor aqui nesse... Por exemplo, teve um dia que a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro nem para nada, assim, não tinha para nada. Sabe o que você tem assim? O que eu tenho hoje? Nada. Nada, assim, Senhor, o que nós vamos comer? Alguma coisa que tem aí. Não tinha mesmo. E aquela noite eu estava orando assim, bem pesado assim, né? Chorando, Senhor, que situação. Nunca tinha passado por isso na minha vida. Mas sabe, dentro de mim eu entendi assim, Deus quer que eu passe por isso. É um conflito, né? E eu comecei a orar, Senhor, o que está acontecendo? Todo mundo dormindo. E eu orando. E aí depois de um tempão orando, porque às vezes você quer orar 5 minutos, 3 segundos, né? Oração shorts, né? Você quer fazer oração e pôr o vídeo no TikTok, 30 segundos. E quer que Deus fale a frase motivacional para você, né? Não, eu estava meia hora, 1 hora, orando de madrugada. Aí o Senhor falou comigo assim, ó: eu estou enchendo o teu celeiro. Eu dei um glória desse aí mesmo. Eu falei, dinheiro está chegando. Foi esse glória que eu falei, né? E aí, irmãos, foi uma experiência sobrenatural esse dia. O Senhor falou, estou enchendo o teu celeiro. Eu falei, ai, beleza. Parece que veio uma paz. E aí eu escutei uma chuva forte. Uma chuva forte mesmo. Eu falei, nossa, choveu. Eu falei, olha, sinal, né? Aí eu dormi numa paz aquela noite, acordei. Contei a experiência que eu tive para a Bia. Falei, você viu? E logo na hora que eu terminei, amor, começou a chuva. Ela, que chuva? Eu falei, choveu forte. Ela falou, amor, não choveu nada. Aí eu saí para o quintal, estava tudo seco, não tinha caído uma gota d'água. Então, eu estava numa tribulação terrível. Mas olha a experiência que eu tive. Nunca mais esqueço disso. E o dinheiro veio? Não. Passou 5 meses. Eu falei, Senhor, cadê o celeiro? Eu falei, cadê o negócio? Você falou que estava enchendo. Aí você fica assim, eu acho que eu estou ficando louco. Não é? Aí o Senhor falou para mim, não. O celeiro que eu estava enchendo era você. Foi isso que ele falou. Eu estava enchendo você. Irmãos, com humildade que eu falo isso. O serviço que nós estamos prestando hoje, está dando fruto ou não? Está transformando a vida das pessoas ou não? Sabe onde isso aconteceu? Nesse período. Nós chegamos a dever 8 meses de aluguel. Sabe o que é isso? Sabe quando o dono pediu para a gente sair da casa? Eu moro lá até hoje. Fiquei 7 meses sem pagar a escola do meu filho. Eu chegava lá com uma vergonha danada, porque a secretaria a entrada passava na frente do financeiro. E eu pedia para a Bia levar às vezes. Aí um dia cheguei lá na escola, sentei, falei, olha, minha situação é essa, eu estou assim, assado, não tenho como te pagar, e eu vou tirar ele daqui. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, tá, ligou para o diretor e falou, ó, aquela vaga lá é do Miguel Pita, ele vai continuar aqui. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa você nunca esquece. A dor é doída, não é? Mas o que está produzindo em nós, irmãos, é inestimável. Eu contei uma experiência, vocês não sabem quantas experiências. Você imagina que eu moro numa casa de boca, sem contrato, e cheguei a dever 8 meses de aluguel? Então, quando Deus faz as coisas, irmãos, Ele faz as coisas. Fica tranquilo. Quando a gente fala, às vezes vocês falam assim, né? Você acha que passa por nada, né? Mas não é. Existe um preço para as coisas.
Existe um preço para as coisas acontecerem. Agora, você está disposto a pagar o preço? Qual preço você está disposto a pagar para viver aquilo que Deus tem para você? Agora, quando o negócio é saber que você está onde Deus quer que você esteja. Porque se você está passando por um negócio e você não sabe se Deus quer que você esteja ali, aí é o problema. Porque você vai passar mesmo apuro. Agora, é aqui que Deus quer que eu esteja? Então eu vou ficar. Por quê? Porque se eu for em outro lugar, vai ser muito pior. Se eu for tentar fazer outra coisa, vai ser muito pior. Então, gaste seu tempo orando: Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa situação? O que o Senhor espera de mim nessa situação? Onde o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer fazer? Porque isso é o mais importante. Porque lá na frente você vai entender as coisas. Agora você está passando, você fala assim: puxa, meu, que terrível isso. Que situação terrível essa. Não é ou não é? Nega, eu vou contar uma coisa que eu não ia contar. Vou contar mais uma, tá? Eu falei que o dono não pediu a casa, mas ele pediu sim uma vez. Sabe que dia que foi? Essa aqui a pastora sabe, né? Acho que só o pastor Israel, são uns 2 ou 3, sabe? O que aconteceu no dia 9 de dezembro, ano passado, aqui na igreja? Lembra? O aniversário da igreja, foi a festa de aniversário da igreja, certo? Naquele dia, era a minha festa de aniversário de casamento. E era aniversário do Josué. E eu estava sentado na mesa, a Bia fazendo um bolo, e eu recebo uma mensagem do dono da casa: Jefferson, me perdoa. Está muito difícil. Já faz muito tempo e tal. Eu gostaria que você pudesse resolver sair da casa. Aniversário de casamento, aniversário da igreja, aniversário do meu filho. Eu falei: negócio é profético esse negócio. Eu falei mesmo, eu falei: nega, Deus vai resolver nosso problema, porque não tem outra possibilidade. Irmãos, depois daquele dia, nunca mais devemos 1 mês de aluguel. Nunca mais. Então, o Senhor, Ele faz as coisas. E agora, outra coisa, outra lição. Não estou aqui me vangloriando não, tá? Todo esse tempo a gente estava aqui na IPM, não estava? Alguma vez vocês viram a gente choramingando? Alguma vez vocês viram a gente fazendo de coitadinho? Ai, meu Deus, ora por mim. Ai, meu Deus, isso. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus sabe das coisas. Não sou eu que vou resolver seu problema, é Deus. Então nós temos que nos firmar no Senhor. Nem o pastor Israel e a pastora Camila sabia. Não é, pastora? Vocês não sabiam. Sabe por quê? Se eu chego aqui contando, ele vai falar assim: ela está pedindo dinheiro. Não, eu falo: eu não tenho. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que quer. Então é para Ele que a gente tem, é nele que a gente tem que se firmar, é para Ele que nós temos que falar. É claro, tem momento certo de falar, tem momento certo de... Tem, mas esse negócio de: ai meu Deus, é isso. Não, irmãos. Não, nós somos filhos de Deus. Não pode. E aí você perde de experimentar coisas grandes do Senhor por causa da murmuração, da reclamação, da infantilidade. Aí você olha para a pessoa e fala: eu queria viver aquilo ali. Mas tem um processo. E tem uma maneira de passar pela coisa. Então não fica reclamando, não fica murmurando, não fica se debatendo na cruz. Entenda que o que Deus está produzindo em você vai dar muito fruto. Amém? Falei demais hoje, né? Eu nem tinha planejado isso aqui, viu? Era para ter terminado aqui nesse versículo aí. Se portanto, vamos ler para nós terminarmos? Versículo 26. Se portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Quem cuida de você? Nessa dificuldade, o que está sendo produzido em você é o quê? Você já é um vencedor. Amém? Eu não expliquei porque a gente passou dificuldade financeira, né? Não expliquei, né? Porque eu sou pastor há 15 anos. Eu servi em tempo integral no ministério por 15 anos. Só que o negócio virou uma bola lá, virou uma seita bem severa mesmo. O cara que assumiu o ministério, ele falou que ele é o único, que ele é a boca de Deus na terra. Que ele é o único que Deus está falando na terra. E foi isso que ele falou. Aí eu falei: eu não posso mais, né? Então eu não sirvo por dinheiro, eu sirvo pelo chamado. Então nós saímos com a mão na frente e outra atrás. Foi por isso que a gente passou. Falou: Senhor, não dá mais. Não posso ficar aqui.
Nós saímos hoje, amanhã, a gente tinha dinheiro para 3 meses. Em 3 meses Deus vai resolver meu problema. Foi 2 anos e meio. Mas persevera que vale a pena. Deus não vai te desamparar, nunca ficamos sem comida, nunca cortou nossa água, nossa luz, nunca quebrou o carro. Irmãos, eu falava para a Bia, esse carro é igual as vestes do povo de Israel no deserto, que não envelheceu. É verdade, não quebrava o carro, não acontecia nada, não fazia manutenção, não acontecia nada no carro. Todo dia tinha gasolina para andar, todo dia tinha comida. Então, a dor é porque a gente fica, né? Mas o Senhor está cuidando. Amém? Então, olha para o irmão que está do seu lado e fala, Deus está cuidando de você. Fala de novo, o que Ele está produzindo em você é algo eterno. Isso. Agora dá uma chacoalhadinha nele, dá uma chacoalhadinha e fala, para de se debater na cruz. Aleluia! Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa tarde, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Eu te peço, Senhor, uma porção dobrada do seu Santo Espírito para cada um aqui. O Senhor conhece a dificuldade, a tribulação que cada um tem passado. E o Senhor, como homem, sofreu também. A Bíblia diz, Senhor, que o Senhor foi experimentado em todas as coisas. Então o Senhor sabe o que é sofrimento. O Senhor sabe o que é passar pela dificuldade, Senhor. Então eu te peço, venha com a tua porção dobrada do Espírito Santo aqui em cada um, Senhor, dando paz, dando encorajamento, dando força. Senhor, ajuda eles a enxergarem o que eles já têm, não o que está faltando. Que eles possam ser cada dia mais gratos. Senhor, que eles possam perseverar, porque eu sei, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem uma obra grande na vida de cada um. E que o Senhor vai se manifestar na vida de cada um, e que todos aqui, Senhor, vão prosperar em nome de Jesus. Cada um aqui é teu filho, então cuida, Senhor. Ajuda-os a ter experiências vivas contigo, a ouvir o Senhor falar, a ser guiados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Isso aí. Até semana que vem, se Deus quiser.